Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live promovida pela Gerência de Formação dos Profissionais de Educação da SME. A partir da promulgação da Constituição de 1988, o Brasil buscou efetivar a condição de um Estado democrático de direito, com ênfase na cidadania e na dignidade humana. Contudo, ainda possui uma realidade marcada por posturas objetivas e subjetivas de preconceito, racismo e discriminação aos afrodescendentes e indígenas, que historicamente enfrentam dificuldades e permanência nas nossas escolas. Sabemos que a educação constitui-se um dos principais objetivos e mecanismos de transformação de um povo, e é o papel da escola, de forma democrática e comprometida com a promoção do ser humano, na sua integralidade, estimular a formação de valores, hábitos e comportamentos que respeitem as diferenças e as características próprias de povos e culturas. Entende-se a educação como um processo essencial na formação de qualquer sociedade e indivíduo, pois esta abre caminhos para a ampliação da cidadania e do respeito com base na ética, dignidade e autonomia de um povo. A live Desafios e Possibilidades para a Educação Antirracista na RME tem como objetivo apresentar as ações realizadas por professores e professoras da Rede Municipal de Educação de Goiânia na implementação da Lei 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394, de 1996. Ao incluir no currículo oficial da rede de ensino, tanto pública quanto privada, a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. A lei, contudo, foi alterada em 2008, passando a obrigar também o estudo da história e cultura dos povos indígenas. Lei 11.645, de 2008, que estipula no artigo 26A, inciso 2, que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de arte, literatura e história do Brasil. Bem como no inciso 1, em que estipula o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica, política, pertinentes à história do Brasil. Compreende-se a educação antirracista como um projeto de vida em defesa de uma sociedade igualitária, equânime, pluriétnica e solidária. Para tanto, devemos debater e problematizar em todos os espaços e instituições da sociedade brasileira que, mesmo passados mais de um século que aboliu a escravidão em nosso país, ainda traz, em sua essência, o racismo e preconceito do seu período escravista. Constata-se, assim, que vivemos em uma sociedade estruturada com base no racismo institucional. Contudo, precisamos repensar essa sociedade para rompermos as amarras que nos ligam a essa história de violência e opressão, de pessoas não negras sobre pessoas negras e indígenas. Como educadores e educadoras, precisamos pensar e desenvolver ações que promovam o fim do racismo, do preconceito, das discriminações e estereótipos impostos às pessoas não brancas. Na live sobre os desafios e possibilidades da educação antirracista na RME de Goiânia, teremos a exposição das professoras Fabiane Oliveira Santos Dias, do Centro Municipal de Educação Infantil Santa Luzia, e da professora Maria Socorro de Deus, da Escola Municipal João Alves de Queiroz, que nos apresentarão suas experiências e trabalhos desenvolvidos em prol de educação antirracista. Pois estamos no mês da consciência negra e próximo ao 20 de novembro, incluindo nos calendários escolares com a aprovação da Lei 10.639
e, em 2011, decretado oficialmente o dia 20 de novembro como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Atualmente, a data é comemorada como feriado em diversos estados e municípios brasileiros. Assim, não poderíamos deixar de ressaltar o trabalho desenvolvido pelos professores e professoras da RME em prol da implementação da Lei 10.639 em suas instituições educacionais. Contamos ainda na live de hoje com a participação dos professores intérpretes Weber Flávio Oliveira Mendes e da professora intérprete Wiliane da Silva de Oliveira. Nessa live, temos o apoio da professora Ruth Poliana e das professoras Ulisses e Alessandra da Comunicação. Vamos, então, à apresentação das nossas palestrantes de hoje. A professora Fabiane Oliveira Santos possui licenciatura em Pedagogia, especialização em Psicopedagogia e História da Cultura Afro-Brasileira. É professora das redes municipais de educação de Goiânia e de Aparecida de Goiânia. A professora Maria Socorro de Deus, licenciada em História, mestra em História, é professora da Rede Municipal de Educação de Goiânia e também artesã e estudiosa da cultura popular. Deixo vocês agora com uma excelente fala, da nossa colega de trabalho da Rede Municipal, professora Fabiane Oliveira. Boa tarde. É com imensa satisfação e alegria que eu venho compartilhar com vocês um pouquinho da minha vivência enquanto professora regente nas questões da educação antirracista. Eu sou professora nas redes desde 2011. Enquanto professora, acabei me tornando uma referência nas ações sobre o Dia da Consciência Negra. Não que antes da minha chegada na instituição não houvesse nenhum trabalho, porque havia, mas acabou sendo ressignificado para mim, né? Logo, a gente passou a se sentir incomodada por trabalhar essa questão somente com datas específicas, né? Somente no 20 de novembro. Por isso, começamos a perceber também as questões entre as crianças nas suas interações, as questões étnico-raciais entre elas, e a necessidade de explorar melhor o tema, de refletir junto aos pequenos. E nesse contexto, nessas vivências, passamos a buscar metodologias que fossem eficientes para despertar nas crianças o interesse em abordar a temática, participar das ações na temática. E acabei por perceber que, assim como ouvir, contar histórias causa encantamento, desperta emoções e desenvolve a capacidade de concentração e reflexão. Daí, as obras literárias se tornaram ponto de partida para ações que culminaram em projetos individuais e coletivos nas instituições em que trabalho. E aí vem a questão, desafios, né? O maior desafio, inicialmente, foi a dificuldade, assim, de não saber o que fazer, como fazer, por onde começar. Não é fácil produzir materiais ou adquirir, né, materiais. Às vezes essas dificuldades vão desanimando o trabalho do professor. Na educação infantil, apesar da pouca idade, as crianças já sofrem influência de concepções preconceituosas e pejorativas. E a sua forma, elas acabam as reproduzindo nas interações com os coleguinhas. Por exemplo, tem uma história muito bacana, não é uma história recente, essa já é uma história antiga. Eu, particularmente, tive contato com ela enquanto professora. A bonequinha preta. Costumo trabalhar essa história manuseando a boneca preta, estimulando, instigando o imaginário da criança, tentando chamar a atenção ao máximo. E eu gosto também de colocar na mão da bonequinha um saquinho com balinhas, com algum presente, para que no final da história seja distribuído para os ouvintes. E assim, perceber a criança
todo contentamento na contação de história, aceitando o presente com alegria, se mostrando satisfeita, viajando, imaginando, participando da história com entusiasmo. Mas, ao oferecer a ela a bonequinha preta para manusear, ela recebe essa boneca com repulsa, recusa o manuseio da boneca. Então, questões desse tipo começaram a me inquietar, a pensar, né? Como resolver essas problemáticas. Tem também uma fala muito recorrente das crianças pequenas, que eu percebi, inclusive, conversando com colegas de outras instituições que eu encontro na rede. Não te gosto. Não senta aqui porque eu não te gosto. Vai para lá que eu não te gosto. Não vou brincar com você, eu não te gosto. E essa é uma fala, assim, muito recorrente, que as colegas colocam como uma problemática na relação entre os pequenos, né? E eu fui percebendo, ao indagá-los, por quê? Como você não gosta do colega? Nós convivemos, interagimos diariamente, por que você não gosta? Ai, professora, o cabelo dele é feio, a cor da pele dela. E aí, pensando nisso, eu passei a inverter essa questão, essa indagação a eles. Olha para mim, eu sou a sua professora e eu sou uma professora com quem a maioria esmagadora, se relaciona muito bem, se desprende de muito carinho, são muito carinhosos comigo, se relacionam bem. E quando eu me coloco no lugar dessa criança que está sendo rejeitada, né? A criança não gostada, mas o meu cabelo é crespo, igual ao dela. A minha pele é da cor da pele dele. O meu nariz é achatado, arredondado. Ah, professora, mas você é diferente. Você é professora. Então, são questões que, ao passo que são sutis, são significativas na formação das crianças, né? E daí eu comecei a perceber que isso aí trata-se efetivamente de reproduções de racismo, né? Das mais variadas, sutis ou que seja estilizadas, mas que está presente nas crianças de tão tenra idade, tão pequenas. E nessas vivências, eu passei a perceber que ensinar as competências do letramento, as competências do desenvolvimento infantil, as habilidades, os conceitos, são um desafio grandioso. Mas o desafio posto a mim se ampliou para a necessidade de trabalhar a educação antirracista. Falar um pouquinho das possibilidades. Quando começamos a propor as ações e os projetos com os pequenos na instituição, a história, a bonequinha preta, da Liras de Oliveira. Quando começamos a propor ações e projetos para trabalhar com os pequenos as relações étnico-raciais, eu me surpreendi com o grupo, porque tanto as professoras quanto os auxiliares sempre se dispunham a participar, trocando ideias, trabalhando em grupo. A coordenação pedagógica é sempre muito atuante, nos motivando, propondo ações, participando ativamente dos projetos institucionais. E assim, nesse clima, né, de trabalho em grupo, de troca de vivências, de experiências, nós realizamos muitas ações. Fizemos apresentações musicais para os familiares, com hora marcada, né? Agendamos horário, os pais foram prestigiar a apresentação das crianças, todas caracterizadas, com bata, com turbante. Mas foi um evento muito bacana. Fazemos também muitos painéis com temáticas bem variadas,
pesquisas, fotos da participação das crianças nas ações internas, produções artísticas de todas as crianças da instituição, inclusive do berçário, tá? Nossa instituição tem a turma A, e o trabalho pedagógico envolve, inclusive, o berçário dentro das suas especificidades. E agora, com a nova proposta pedagógica, as crianças apresentam os painéis aos responsáveis e eles têm a oportunidade de deixar por escrito a sua opinião, a sua percepção do trabalho que foi realizado. Tivemos a oportunidade também de levar um grupo de capoeira, né, na instituição, apresentamos para as crianças um pouquinho da história da capoeira, os tipos de instrumentos, os sons dos instrumentos, os nomes, o nome de guerra. Eles viram, jogaram, brincaram, né? As professoras também trabalharam nas salas específicas a história da capoeira no Brasil. Então, foram ações assim que foram crescendo, né? Crescentes. E essas práticas foram possibilitando para nós compreender os mecanismos de estruturação da educação antirracista e contribuir com o desenvolvimento dessa metodologia através da literatura infantil afro-brasileira, a chamada também literatura negra, né? Colaborando com uma educação plural, né? Porque mais que uma obrigação legal, um dever, um direito, trata-se também de uma questão de humanidade, né? De respeito, de reconhecimento. A literatura negra, atualmente, nós temos muita gente, muitos escritores com livros muito bacanas, que estão trazendo para a literatura negra as questões dos valores civilizatórios afro-brasileiros. Tem uma escritora, a nigeriana Chimamanda Adichie, que ela destaca sobre o perigo de uma história única, porque toda história é potencialmente formativa, e ela constitui uma visão de mundo como verdade. Então, essa verdade, ela precisa ser mostrada de vários lados, né? Os vários lados da história, os vários atores da história. E com essa literatura negra, eu trouxe um pouquinho aqui para mostrar para vocês de escritores contemporâneos e as suas obras. Aqui tem o Black Power de Akin, da Kilsan Oliveira. É uma obra que fala de um menino, né, que aos 12 anos de idade, ele se sente envergonhado com seu Black Power na escola. E o seu avô, ao perceber, ele passa para ele, transmite para ele a história da sua cultura, a sua identidade. E ele consegue se perceber o seu cabelo como a sua identidade e deixa de sofrer, de ter vergonha do seu cabelo, né? Eu trouxe também Combá e o Tambor de Diambê, de Madu Costa, Amoras, do Emicida, Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França. Esse livro, Pequeno Príncipe Preto, ele surgiu do espetáculo, né? Todo menino é um rei. Esse espetáculo ficou em cartaz por quase 2 anos. Agora vamos ver um pouquinho dos valores civilizatórios afro-brasileiros, com o projeto A Cor da Cultura. Tivemos o curso A Cor da Cultura, que foi uma ação promovida em conjunto com várias secretarias e a Secretaria Municipal de Educação e Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de Goiânia. Esse curso, essa formação, ocorreu de 2 a 6 de setembro de 2013. Foi ofertado aos professores da instituição, né? Esses professores foram indicados tanto pelas instituições quanto por suas regionais, e ao final do curso, cada profissional recebeu um kit.
o kit do curso A Cor da Cultura, composto por vídeos, livros e CD com música para promover o trabalho da educação antirracista na escola. E aí, esse projeto fala um pouquinho fala sobre os valores civilizatórios afro-brasileiros. Nós temos como valores civilizatórios afro-brasileiros a circularidade, religiosidade, corporeidade, musicalidade, cooperativismo, ancestralidade, memória, ludicidade, energia vital e oralidade. Esses são todos os valores civilizatórios afro-brasileiros. Eu peguei alguns exemplos para trazer o conceito para vocês e exemplificar no livro dos nossos autores. Religiosidade. Religiosidade, segundo os valores civilizatórios afro-brasileiros, para a nação afrodescendente, religiosidade é mais do que religião. É um exercício permanente de respeito à vida e doação ao próximo. A propósito, em tempos de tanta violência gratuita, vale pontuar que a vida é um dom divino, de caráter transcendental e deve ser usada para cuidar de si e do outro. Aqui no livro, eu peguei o recorte do livro, uma parte que exemplifica um pouquinho desse conceito de religiosidade. Pode olhar, lá tudo é puro e profundo, que nem Obatalá, o orixá que criou o mundo, junto com essa imagem. Peguei também o conceito de musicalidade. Famosa no mundo inteiro pela sua qualidade inconteste, a música brasileira tem os dois pés bem fincados no continente negro. Quem resiste aos encantos de uma batucada? A musicalidade, a dimensão do corpo que dança e vibra em resposta aos sons, só se reafirma a consciência de que o corpo humano também é melódico e potencializa a musicalidade como um valor. Esse trecho é do livro da Madu Costa, Coumba e o Tambor. Aqui, essa foto, que também representa bem a musicalidade, foi de uma formação ofertada pela SME, junto à Pontifícia Universidade Católica de Goiânia, de Goiás. Foi o curso de Literatura Infantil e Educação para as Relações Étnico-Raciais, Caminhos Teóricos, Experiências e Vivências. Participei desse curso em 2018. Essa foto é de uma oficina de música que nós fizemos e experimentamos todos esses instrumentos. São todos instrumentos de origem africana. Ancestralidade. Conforme os valores civilizatórios, quando se pensa em ancestralidade, faz-se uma imediata ponte com a história e a memória. Convém não esquecer o passado. Não há fórmulas complexas para vivenciar o que é, de fato, a ancestralidade. Quer provar? Então saia em busca do relato dos mais velhos, que trazem o rico imaginário afro-brasileiro. Eu peguei um trecho do livro do Pequeno Príncipe, do Rodrigo França, que retrata para nós, exemplifica esse valor. Ancestralidade. Essa imagem já diz tudo, né? Do mais velho para o mais novo. Aí se transmite tudo. Conhecimento, a cultura, a história. É perfeita essa página, eu considero perfeita essa página para representar esse valor. Oralidade. Eu peguei esse livro, né, o Black Power de Akin, que é um livro em que
foi determinante a transmissão da história afro, da história da cultura africana do avô para o neto, para que o avô, para que a criança, para que o Akin conseguisse se reconhecer, conhecesse a sua identidade, percebesse o seu cabelo Black Power como parte da sua identidade, como parte de quem ele é, né? Oralidade, segundo os valores civilizatórios afro-brasileiros, é a herança direta da cultura africana. A expressão oral é uma força comunicativa a ser potencializada, jamais como negação da escrita, mas como afirmação de independência. A oralidade está associada ao corpo, porque é através da voz, da memória e da música, por exemplo, que nos comunicamos e nos identificamos com o outro. Circularidade. Eu relatei para vocês, né, que uma das nossas ações no CEMEI foi levar o pessoal da capoeira para fazermos uma roda. Então, a circularidade, a roda, é um evento muito característico da cultura africana, né, que as reuniões, os rituais, as reuniões em família, elas se dão de forma circular, assim como a roda de capoeira. Todos nós, circularidade. Todos nós conhecemos o prazer que advém do ato de sentar em roda com amigos para contar histórias, fazer música, brincar com jogos ou manifestar a religiosidade. Os próprios valores civilizatórios são bons exemplos de circularidade. A vida é cíclica. Podemos estar muito bem agora e numa posição ruim depois, até que voltemos a um estado satisfatório. A humanidade inteira permanece unida por este sentimento circular. Bom, deixo meu agora, né? Deixo meu obrigada a todos. Espero ter conseguido contribuir um pouco e mostrar para vocês, né, que há possibilidade, é possível, né, que nós somos potencialmente capazes de cumprir essa ação, essa missão nas nossas instituições. Deixo também o convite para conhecer o meu canal no YouTube, Pro Afroangel, e é isso, que eu possa ter contribuído com todos. Um abraço, um beijo carinhoso. Boa tarde, obrigada, Fabiane, excelente fala, é um prazer ouvi-la, é muito bom, acho que todos nós gostamos demais, estamos, assim, ansiosos para conhecer e consultar os livros, né, e trabalhar os valores civilizatórios. Nós vamos agora ouvir a professora Maria Socorro de Deus, né, que nos falará sobre o trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos anos, no ciclo de formação e desenvolvimento humano, e também na educação de jovens e adultos, né? Então, com a palavra, a nossa colega de rede municipal, professora Maria Socorro de Deus. Olá, boa tarde. Quero agradecer à gerência de formação pelo convite, na pessoa da Barlúcia, e dizer que é um prazer estar nessa fala, nessa conversa agora à tarde com vocês, para partilhar um pouco da minha experiência, das minhas vivências, num relato de experiência do que eu tenho desenvolvido. Ao longo dos meus 20 anos de professora, meus 20 anos de docência na rede municipal de Goiânia, né? 20 anos não é pouco tempo. Gente, quem eu sou? Né? A Barlúcia já falou, sou professora de História. Então, é desse lugar que eu falo, dessa situação como professora historiadora. Na minha formação, lá nos anos 90, eu tive a oportunidade de fazer minha graduação em plena época de discussão dos 500 anos de América. E naquele momento havia muitos seminários, muitos simpósios, conferências e publicações
de revisões da história da América, né? Do ameríndio e do afro-americano também. Sobre o afro-americano, o afro-brasileiro, a população negra, uma das preocupações punjantes era com relação ao papel do negro no livro didático, né? Então, assim, história, mas todos nós já sabíamos que a nossa formação, nosso conhecimento histórico, iria nos levar à docência, né? Então, desde o começo, a gente já está preocupando com essa repercussão do ensino, mesmo na formação, lá na graduação em História. E como era o negro? Como estava o negro no livro didático? Infelizmente, reduzido a sua representação, reduzida à cena da escravidão, até fiz as anotações aqui, nas narrativas de violência, lá no Pelourinho, no Açoite, no Navio Negreiro. Mas será que era só essa história que tinha para ser contada? Não dá para silenciar essa história, porque foi um fato terrível, porém um fato, e que precisa ser lembrado para que nunca mais aconteça e para que os seus descendentes combatam o racismo a partir dessa marca da ancestralidade, que foi a questão da escravidão, né? Mas e os outros lugares que foram silenciados no livro didático? E as resistências? E o grupo de quilombos, e a vida nos quilombos, e as narrativas de África antes da escravidão, durante a escravidão e no pós-escravidão. Por que não aparecia? Porque pesquisa já existia. Pesquisas já estavam existindo o tempo todo, né? Depois, quando eu estive lá no mestrado, eu tive contato com várias e várias pesquisas sobre, inclusive, africanos libertos que voltaram para a África, e lá na África tiveram contato com estratégias de discussões abolicionistas e trouxeram essas estratégias para o Brasil, e os livros não traziam isso. Então, isso é o quê? Isso é uma problematização. Então, foi em torno dessa problematização que eu iniciei meu trabalho como professora lá na rede municipal. Eu falo lá porque, ou seja, lá no começo, aqui na nossa rede municipal. E eu pensei, gente, eu quero, então, desconstruir essa situação de racismo, contribuir, lógico, né? Contribuir com essa desconstrução. Mas eu gostaria de propor uma afirmatividade da população negra de uma forma mais leve, de uma forma mais lúdica, porque eu estava, naquele momento, trabalhando com crianças, e eram crianças de ciclo 2, que era a turminha AD, né, meninos de 9 anos, 10 anos, 11 anos, crianças e pré-adolescentes. E aí eu pensei na ludicidade da música, porque a música me toca muito, é algo que eu tenho muito interesse, né, que é a cultura brasileira, e eu tenho muito interesse por toda forma de manifestação cultural brasileira. E eu pensei, que música? Uma música que eu ouvia muito, um cantor, um músico que eu ouvia muito na época era Chico César. E Chico César é emblemático. Por quê? Porque ele tem toda a sua corporeidade representada no negro. O seu cabelo, a sua presença é a marca dessa representatividade e, ao mesmo tempo, dessa afirmatividade positiva, que é a imagem do negro, que às vezes o livro didático trazia ali naquela negatividade. Então, Chico César, ele cantou para nós e encantou. O texto musical é muito importante. Eu acho que eu estou falando uma coisa comum, que todos os colegas já sabem disso, né? E só afirmando que o gênero música, o gênero textual música, ele é riquíssimo porque ele é poesia, ele é poético, ele leva a uma reflexão a sua letra, e, ao mesmo tempo, ele é melódico, ele pode ser refletido de uma forma mais leve, mais suave, e dá até para dançar. Nós dançamos também, né? Então, em um dado momento, né, de amadurecimento das reflexões, mas não tenho também, eu fico pensando agora, não tenho uma hora para fazer isso, antes, durante, depois, não tem. Dava para afastar as cadeiras, no círculo, para um lado, e cair na dança, né? A música, por exemplo, Beleza Mano, era uma que eu gostava de apresentar, que fala da beleza, da
de uma princesa africana, Zabelê. Fala, a beleza, Zabelê, é uma forma de saber, de acreditar e ser. A beleza, 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 mano. E aí vai falando sobre branco, preto, que essa mistura, essa significatividade do corpo, e os meninos dançando, né? Outra música que eu gostava de usar também era Mandela. Mandela, Mandela, Mandela. Não é dançante? Não tem um ritmo bacana? E, no fim, eu colocava uma mais melódica, mas com a letra marcante, que é Alma Não Tem Cor. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Um branco neguinho, um branco negão. Branquinho neguinho, um branco negão. Branquinho neguinho, um branco negão. Ó, gente, depois vocês colocam o dinheiro aí no cachê, tá? Para minha cantoria. Minha cantoria aqui tá boa. Essas canções eu coloquei. São ricas de representatividade. Levam-nos a uma reflexão para a emancipação e a igualdade racial. Por quê? Porque diz respeito à minha presença. Eu existo. Eu, negro, negra, com o meu cabelo crespo, eu existo. Eu sou olhado, eu sou enxergado. Ou não sou olhado e não sou enxergado. Isso também, né? A invisibilidade. E quando a canção fala, quando o texto fala, quando a música fala, quando o artista famoso fala, eu penso, poxa vida, então vale a pena existir e ser negro. Então, é nesse sentido que eu pensei a partir daquele momento. Aí o tempo foi passando e eu conheci mais coisas do Chico César, que eu gosto muito também, que eu usei em outros momentos, em anos posteriores, que é uma canção cujo título dela é bem engraçado. Ele faz um trocadilho e ele tem até uma entonação imperativa, de ordem. Ele fala, respeita meus cabelos brancos. Não são essas mechinhas brancas aqui que ele estava falando, não. Ele estava falando assim, buscando o sujeito para o começo da frase, branco, respeita meus cabelos. Ou seja, os meus cabelos crespos. Respeita meus cabelos brancos. Cabelo vem da África, junto com meus santos. Então, olha só, aí está a figura do Chico César, olha só que empoderamento, que potência esse cabelo e essa imagem. Isso aí é dele há 20 anos atrás, quando ele era bem jovem, né? Hoje ele continua com essa cabeleira crespa bem empoderada e bem presente, e continua militante, eu posso falar assim, ou seja, representante dessa discussão, né, empoderada, que é a questão da presença do negro na sociedade e do antirracismo. E no final, o último álbum dele, ele traz uma canção chamada Negão. E ele fala, negam que aqui tem negão. Negam que aqui tem preconceito de cor. Negam a negritude, essa negação. Negam a possibilidade de um negro amor. E amor é o que precisamos, amar. Não esse amor piegas, mas esse amor comprometido com a diversidade, com o respeito. A música é boa demais para isso, né? Porque a música, ela fala a poesia, a melodia, a reflexão, a gente fica leve, fica solto e joga aquela raivinha fora e vai diluindo as negatividades e vai pegando coisa boa e vai chegando nesse amor necessário para se conviver em sociedade de uma forma cidadã e respeitosa. Bom, com o tempo, com outros meninos mais velhos, lá de 6º ano, que é a turma F, já adolescentes com 12 anos, os meninos de ciclo 3 em geral, eu quis levar um som mais badalado, porque eles gostam, né? Então, assim, badalado para mim, porque para eles já era meio careta, mas a gente foi puxando, até que eles me levaram dele, me trouxeram deles, né? Mas eu comecei lá com o Rapa. E o Rapa, ele tem uma canção que se chama Ilê Aie. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos trazer para você. O Ilê Aie, né, que para quem não conhece, é um grupo, é um bloco de samba bem antigo, de raiz, de cultura enraizada de Salvador, que faz referência à população de África,
e esse bloco são de pessoas afrodescendentes, muito lindo, lindo a pintura, a vestimenta, o cabelo, como se coloca, os penteados, muito rico, né? Eu sempre gosto de procurar na televisão, na época do carnaval, alguma transmissão do bloco Ilê Aie, que eles estão fazendo, né? O Gilberto Gil aparece lá, o Caetano Veloso, e eu gosto muito de acompanhar. E nessa canção, ele fala desse empoderamento mais do que nunca. Eu me lembro muito, nunca vou esquecer, de um jovenzinho que, bem no domingo anterior, do fim de semana, tinha um jogador de futebol do time que ele gostava, se não me engano, é o Corinthians, mas ele ganhou uma banana de presente lá no estádio. Isso acontece até hoje, né, com os jogadores negros, quando eles estão na Europa e às vezes até no Brasil, e alguém do time adversário, por implicância e por racismo, dá-lhe uma banana de presente. Isso aconteceu e esse garoto gostava muito desse... Eles têm, né, os meninos têm os jogadores de futebol como suas referências, e esse era uma referência para ele. Ele sofreu muito e o menino era negro, então ele se viu naquilo. E, por coincidência, como eu fui trabalhar essa música, foi um momento muito rico na sala de discussão, de contribuição, de reflexão. Sabe o que eu passei a fazer? Todo fim de semana, quando eu noticiava que tinha algum jogador que ganhava uma banana de presente, na segunda-feira, era discussão, era música. É um momento, né? É a história do tempo presente, que não podemos deixar passar. E nisso, a própria teoria que embasa a nossa PPP, né, na rede, que é Vygotsky, sociocultural, interacionista, ela já nos coloca, a história do que vivemos, a nossa cultura, ela também delimita o nosso currículo. E tem um momento que você tem que realmente pautar pelo que está pedindo o momento presente, pelas urgências do presente. Gente, então essa foi a primeira parte, estou chamando de primeira parte da minha possibilidade de trabalho, de metodologia, que é a musicalidade, a poética da música, para a superação do preconceito racial, do racismo, e para a emancipação, a representatividade em torno da igualdade racial. Agora eu quero falar um pouco... tá. Aí a Ruth já veio me falar, não, peraí, falta mais coisa, falta mesmo. Então, ainda não vou para a segunda parte, não. Ainda continuando na musicalidade, eu pedi para a Ruth colocar para mim, para ela fazer para mim essa postagem, eu estou esquecendo o nome agora, porque é esse arquivo. Depois do Rapa, o Ilê Aie, que está aí, os meninos, estava esquecendo disso, é muito importante falar, os meninos, eles falaram para mim, e o rap, professora? E o Racionais? Aí, sabe aquele preconceito com rap, com Racionais? Eu não sei se eu tive. Talvez, né? Talvez eu tive também. Mas não foi, juro por Deus, não era arraigado o meu preconceito. Era bem suave. Porque quando os meninos pediram Racionais, pediram Negro Drama, e quando eu toquei o Negro Drama, caras feias vieram para mim na escola. De colegas, falavam assim, pelo amor de Deus. Então, quer dizer que você está agora enfatizando cultura marginal, de bandido, de favela? Gente do céu. A EAJA me leva muito para esse lugar quando eu trabalhei na EAJA. Da identidade dos sujeitos. Do que os sujeitos, a história dos sujeitos está pedindo naquele momento e de como eles se sentem inseridos no processo de ensino e de aprendizagem. Então, olha, Negro Drama, Entre o Sucesso e a Fama. Eu não sei mais o resto da letra para cantar, mas é uma letra densa, rica, crítica, analítica, que fala dessa relação de racismo, essa relação na favela de violência com a polícia, essa relação de violência de grupos de rap com outros grupos de rap, e a partir dos Racionais eu fui puxando o fio, os meninos foram me levando, eles foram me pegando pela mão e me conduzindo. Isso é muito bonito no processo de ensino-aprendizagem, não é? Eu não sou a dona da bola, da vez. Eu, professora, eu tenho um conhecimento sistematizado e acadêmico e uma formação continuada e um aprendizado continuado que eu vou adquirindo ao longo das minhas leituras e vivências, mas o meu aluno sabe muito. E ele me diz muito a partir do que ele vive, né? Então, eu conheci outras canções dos Racionais, eu conheci, deixa eu ver aqui que eu anotei algumas coisas...
Ah, sim. Outros rappers também, né? E percebi que o rap é uma boa possibilidade. E aí eu fui conhecer na internet o MV Bill, que é maravilhoso, ele escreve, ele tem letras incríveis, o Mano Brown, o Projota. Fui conhecer Negra Lee, que é uma rapper, uma moça, uma mulher, e a Carol Conká, a foto dela está aí. E, inclusive, ela tem uma música no penúltimo álbum dela, que se chama, que eu pedi para colocar também, Bate a Poeira. Bate a poeira significa, tá pesado, né, minha filha? Tá difícil? Mas não se entrega, não. Não baixa a cabeça, não. Sabe por quê? Porque os idiotas estão em todos os lugares e você vai mostrar que você tem poder. Levanta a cabeça, bate a poeira, bate a poeira, bate a poeira. E fala um tanto de narrativa super importante para o fortalecimento, para a emancipação e reflexão da população preta. Né? Então, é nessa linha, dessa perspectiva, dessa abordagem que eu acho interessante trabalhar. É claro que eu não vou negar com isso e abafar e ocultar a narrativa da escravidão lá do passado. Ah, então quer dizer que não existe escravidão mesmo? Claro que não, gente. A escravidão foi terrível e é por isso que a discriminação e o racismo está presente nos dias de hoje. Porque foi uma herança, um legado da Casa Grande e é um problema, uma ferida mal fechada e mal curada. De não distribuição de renda, de trocar a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada dos imigrantes europeus, e não assalariando o negro naquele momento, o negro saindo na abolição, não tendo lugar para viver, indo para ocupar morros e favelas. O menino, quando teve aquela lei do ventre livre, com 8 anos, a criança nascia livre a partir de determinada data. Livre? Livre para quê? Para ser morador de rua? Porque ele não podia morar na fazenda lá porque ele era livre? Ele ia ser livre para perambular na rua. Lei do sexagenário. Será que existia senhor de 60 anos ainda vivo para poder ter essa lei de libertação? Então, era assim, a nossa história da escravidão, ela é cheia de fake news, né? Vamos colocar assim. Eu estou parecendo que estou irritada, mas tem hora que o professor de história ele fica meio irritado com algumas coisas mesmo. Por isso que a escravidão existiu, sim, só fechando essa discussão, porém, nós não vamos morrer em cima do assunto e falar que nós somos coitadinho e pronto, e vamos aceitar o racismo em cima de nós, de jeito nenhum. Nós vamos levantar a cabeça, bater a poeira, exigir nosso direito e nosso respeito. E a escola é um lugar de refletir isso e falar isso para os meninos. Você tem direito, você tem poder, você é um ser humano normal. A sua estética é apenas uma diversidade que está dentro da sociedade, ela não é pior nem melhor. A sua estética é apenas mais uma estética, o seu cabelo, a sua roupa, a sua calça de nylon, a sua corrente, o seu boné diabo, que a polícia detesta e manda parar e pede o documento. Então, essas coisas todas eu tenho que falar com os meninos lá também, porque as mães falam, né? E a gente tem que confirmar também. Mas agora, então, fechando a trajetória de música, eu quero falar de outras trajetórias, de possibilidades que também vieram ao longo do meu trabalho na rede. Lá em 2003, a criação da Lei 10.639 para o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana veio, então, documentar o que já estava sendo feito por alguns professores e uma revisão que os professores já tinham sentido de fazer nas suas aulas, e eu estava nesse grupo aí de professores preocupados, mas veio para confirmar. Eu me lembro que aí o pessoal que visita escolas, os apoios pedagógicos, falava para os coordenadores, olha, e aí? E a implementação dessa lei? Como é que o professor aí vai trabalhar? Aí a gente pensava, poxa, é mesmo, que materiais será que eu tenho mais? Bom, aí nesse momento, junto com a divulgação e a promulgação da lei, veio também uma boa coisa, que foi assim, abriu várias editoras novas, a Palas, a Masa, a Global, e essas editoras fizeram assim infinitas publicações, essas publicações começaram a chegar nas escolas. O MEC começou a mandar um acervo muito rico literário, com todo esse, assim, por exemplo, essa obra aqui que a professora Fabiane apresentou, graças a um acervo que a escola também já tem, né? Só que depois veio chegando mais. Mandou também livros de formação teórico para os professores, de conhecimento mais narrativo, e isso eu chamo de possibilidades da trajetória, né? Essa rica possibilidade. Uma rica possibilidade também nessa trajetória foi o protagonismo do então Centro de Formação
da Secretaria Municipal de Educação. Hoje ela é a gerência, né? Essa gerência que já chamou antigamente, eu chamo essa palavra antigamente que eu nem gosto, mas que antes se chamava Centro de Formação, foi crucial na oferta de cursos, de GTs, na organização de simpósios, na busca de parcerias com universidades, com intelectuais, e também as jornadas, as antigas jornadas. Quem é mais velho de rede lembra também, o tanto que era interessante, era rico aquele momento, lá no centro de convenções, com professores de renome nacional, que vinham fazer falas, né, com várias oficinas, onde a gente se encontrava com colegas, os colegas da rede mesmo, nós professores, também éramos os formadores, trocávamos muita experiência. Ai, que saudade que eu tenho dessas jornadas, podia tanto voltar fazendo aí uma manifestação. Gente, eu quero falar agora de uns desafios. Nem tudo são flores, amores. Problemas existem em todos os lugares e no ensino da história, da cultura, na tentativa de ter, então, uma oferta, um diálogo sobre a educação antirracista, surgiu problemas. Muitos professores foram contando, a gente foi sabendo, quando se encontrava nos cursos, nos GTs, nas jornadas e por aí vai, sobre a solidão do professor que encaminhava esse trabalho na escola. Porque geralmente é assim, tem um ou outro professor que pega a frente, né? E aí a solidão por quê? Porque propunha um projeto e não tinha adesão dos colegas. Terrível, né? O colega não quer trabalhar junto com ele, e aí ele fica muito cansado, muito sobrecarregado, muito solitário. Às vezes a direção fala assim, não, eu te apoio, pode pedir o material que você quiser, mas é só até o material, é só o subsídio econômico? Não, tem mais coisa para fazer, né? Dar o recado para os professores e pedir para eles todos fazerem esse projeto junto, né? Que pode ser uma coisa grandiosa. E muitos são tratados até com preconceito, e a gente acha que isso é racismo também. Não é vitimismo que eu estou falando, viu? Quem já passou por isso sabe. Eu passei por isso uma vez em uma instituição. Nessa que eu estou é maravilhosa. Tem todo o acolhimento dos colegas, gestores, né, direção, coordenação. Mas eu trabalhei em uma escola que, assim, o diretor falava que gostava, falava, é massa, pode continuar, dou todo apoio. A coordenadora adorava, amava e me ajudava muito, mas os colegas queriam caçar minha cabeça. Gostavam, porque eram músicas parecendo que era macumba, eles falavam assim, esquisito, se vocês mandam esses meninos soltarem essas cabeleiras deles, ficam umas coisas grandanhadas. Isso é racismo, né, gente? É racismo? É racismo. Então, é isso mesmo, tá? É isso mesmo que é uma das dificuldades, e foi uma das dificuldades de colegas, porque está no PPP, não está? Está, mas nem tudo que é escrito é realizado. Quando esse trabalho é realizado na escola, existe uma problemática, um desafio, que é o de engessar o trabalho para o 20 de novembro. Somente no 20 de novembro. Isso é um problema que pode ser feito e deve ser feito em outros períodos do ano. E outro problema também é a folclorização e caricaturização da abordagem. O que é isso? É falar assim, vamos fazer uma comida típica do negro. Na época da escravidão eles comiam feijoada. Vamos fazer, então, uma feijoada. Gente, isso é pura caricatura, tem coisas muito mais interessantes e relevantes para ser discutido do que folclorizar, né? Cuidado com a folclorização. Outro desafio é como inserir o tema da BNCC. Bom, a Ruth estava conversando comigo ontem e falou que é o contrário, a BNCC que é inserida nesse tema, e é mesmo. Né? Tem aqui as competências, as 10 competências gerais da Base Nacional Curricular Comum. A competência empatia e cooperação, a argumentação, a competência repertório cultural, a competência pensamento científico, crítico e criativo. Então, tem muita coisa, porque as leis todas são contempladas, né, os marcos legais aí na nossa BNCC, então também não fere nada e não atrapalha em nada, muito pelo contrário, só acrescenta. Eu acho que eu estou falando muito, mas eu ainda tenho uma última parte, que são possibilidades, parte 2, que eu tenho 5 metodologias para apresentar para vocês, de trabalho que eu já realizei e deu certo. A primeira dela é a utilização da literatura. Eu sou
professora de história, mas eu não abro mão do trabalho com a literatura, com o livro, e eu quero falar sobre a utilização de um livro chamado Meu Crespo é de Rainha, tá aí, Bell Hooks, quem escreveu história, quem ilustrou é a Cris Raschka. Cris Raschka. Esse livro, ele é poético, olha o interior dele aí, a cabeleira, né? O que eu fiz? Eu recortei, eu tirei cópia no preto e branco, recortei as carinhas dos meninos, das meninas que tem aqui no livro, deixa eu ver, essa aqui é boa, vou mostrar aqui para vocês, ó. Recortei essas carinhas, dá para ver. E, não, o corpinho todo, recortei o corpinho todo no preto e branco ali, no Xerox, entreguei uma para cada criança, para cada estudante, para cada adolescente, que foram os adolescentes, entreguei papel carne, um papel marrom, que é a cor do corpo, marrom escuro, papel preto para o cabelo e papel branco para a roupa. E todos eles fizeram recortes, eles não colaram em cima, eles só olharam para se inspirar. Gente, como os meninos são criativos. Olha só o que eles fizeram, eu vou mostrar aqui para vocês, vou ficar de pé. Eles fizeram, então, recortes e colagens das figuras que eu entreguei para eles, dos bonecos, dos meninos. Ó, vê se dá para enxergar. A câmera está meio reduzida aqui. Ruth pode tirar a imagem, por gentileza, para que eu possa mostrar aqui o painel com mais facilidade. Obrigada. Olha só, que bonitinho, gente. Não. Recortou o cabelo, recortou o corpo e fizemos uma espécie de, parece marcador de página, porque aí tem embaixo, embaixo ou em cima, tem um trecho da poesia. Deixa eu ver se dá para mostrar melhor aqui com a... Acho que dá, né? Olha esse cabelo aqui, olha esse, tem outra cor aqui, deixa eu pegar um salmo. Bom, acho que deu para ter uma ideia, né? Tem azul. Bom. Muito lindo esse trabalho, que fala do empoderamento, da afirmação. Estou saindo da câmera, né? Da afirmação. E o título se chamava Cabeleiras Cheias de Estilo. E ao mesmo tempo que a gente ia recortando e colando, iam falando sobre as cabeleiras. Ia falando sobre os preconceitos. E eu ia falando assim, sabe a fulana? Porque eu contava coisa de verdade, né? Não inventava, não. Sabe a fulana lá da turma H, não sei o quê? Fulaninha? Sei. Veio contar para mim um dia que a avó dela não quer conversar com ela mais, não. Por quê? Porque só conversa com ela se ela alisar o cabelo crespo dela. Porque, assim, grupos miscigenados, né, multirraciais. E aí a avó é da parte branca, não gostou porque a neta nasceu de cabelo crespo. Pensou, né? Então, são as dores que os meninos trazem, né? E a gente vai conversando. É importante demais, é quase que terapêutico, mas é ao mesmo tempo, né? Outro trabalho interessante que eu gostei muito de fazer foi trabalho com fanzine, ou zine, não sei se vocês já ouviram falar. Fanzine é revista de fãs, zine. Eu trouxe uns aqui que não são meus, acho que dá para mostrar. Esse aqui é de um professor Leonardo, lá do Distrito Federal. Ele veio fazer uma exposição aqui em Goiânia, o ano passado, uma exposição literária, trouxe o trabalho dos meninos, dos fanzines, eu apaixonei nesse trabalho. Bate um papo longo com o professor, ele me explicou tudo, como que ele faz com os meninos lá, eu amei. Aqui tem sobre racismo, sobre violência, sobre gestação na adolescência, sobre empoderamento feminino, e aí eu fiz esses fanzines, olha aí. O fanzine que eu fiz na época, em 2017, na escola que eu trabalhei, era sobre a história do movimento civil americano. Fizemos, então, sobre Malcolm X, Rosa Parks, Martin Luther King, que são as lideranças do movimento civil que combatiam aquele momento a segregação racial. Então, a gente pode pegar qualquer tema e transformar em fanzine, que é um barato de fazer. E esse tema aqui, que jeito que faz fanzine? A gente pega figura, tira foto, recorta, cola, desenha, recorta letras de jornal, de revista, faz colagem. É uma bricolagem, muito bacana. Outro tema, outra proposta que eu apresento também, gosto muito, e muita gente está fazendo por aí, que é uma gracinha, são as bonecas. Boneca Abayomi. Eu tenho uma aqui, que é um colarzinho, essa não foi eu que fiz, tá? Aí essas aí nós fizemos. Olha só esse momento, foi encontro de mães e filhas fazendo a boneca. Qual a história dessa boneca? Para quem não sabe, bem rapidinho,
Quando estavam no navio, na travessia, no navio negreiro, e as crianças que vieram com as mães estavam assim angustiadas, sem nada para fazer, querendo brincar, e muitas mães rasgavam as tiras das saias e faziam bonecas com nó, sem costura, e davam de presente para as suas crianças. Então, a Bayomi significa presente precioso. A filosofia africana, tem uma filosofia africana que se chama Ubuntu, que fala, sou porque somos. Então, olha só, eu te dou esse presente porque eu vejo o seu sofrimento. Ele é precioso para você. Eu sou você, então nós somos juntos. Essa é a filosofia africana do Ubuntu, que não quer passar a perna em ninguém, não quer dar rasteira, ela quer ser junto. Isso é muito rico. Outra proposta, então já falei da proposta de releitura, através da obra literária, do zine, da construção de bonecas. Tem também PAC, palestras na escola. Essa aí é a professora Janira, essa é a minha diretora, minha querida diretora, um beijo para ela. No momento de palestra lá na escola, que foi muito rico, muito importante. A Janira levou alguns vídeos e fez aquelas abordagens do dia a dia mesmo. Houve muita interação dos meninos, houve a participação de fala da diretora, né, a Tayane, e foi muito rico. Eu já fazia algumas palestras, assim, chamava, né, organizava palestras na escola, e essa foi uma das maravilhosas, que eu adoro muito, e agradeço muito a professora Janira Sodré pela contribuição e presença dela lá na escola. Finalizando, quero finalizar agora com a narrativa de um trabalho sobre a gravação de um vídeo, de um coral cênico. Essa é a escola Lions Clube Bandeirante, que eu trabalhei, e fiz esse coral cênico. Foi até um GT que eu participei, que a Barra Lúcia coordenou lá no centro de formação, chamo lá só de centro de formação, lá na gerência de formação, e de umas mulheres que faziam coral, e elas nos deram a ideia, e eu fui com o professor Diego, que é professor de arte lá da escola, dessa escola que eu trabalhei na época, e nós fizemos, né? O Diego conduziu todo o ensaio musical, ele é regente, né, pianista, eles ensaiaram bastante, a voz das meninas ficaram bem bacana, gravou, e depois, em cima da gravação, eles fizeram a marcação de dança com a professora de educação física, e gravaram músicas com a temática também da afirmatividade étnica. Gente, é isso, acho que eu falei demais, me desculpem aí o prolongamento do tempo. Estou à disposição para responder algumas questões depois no chat, né, que vocês quiserem deixar por escrito e depois eu posso ler. Meu beijo para todo mundo e muito obrigada. Nossa, gente, quanta coisa maravilhosa, né? Quantas ações, né? Tantas envolvidas pela professora Fabiane, que nós vamos pedir o retorno agora, como pela professora Maria de Socorro. E eu tenho certeza, nós sabemos que na Rede Municipal de Educação de Goiânia, nós temos excelentes trabalhos. Inúmeros professores realizam trabalho para as relações étnico-raciais. Nós temos aqui a presença das duas professoras, mas nós sabemos que são inúmeros, né? E a luta, né, o trabalho é um trabalho constante. Então, assim, ele ocorre no decorrer de todo o ano, como as professoras mesmo falaram, não é só no 20 de novembro, né? Então, é um dia que é importante a gente refletir sobre ele, é um dia de luta, mas ele ocorre no decorrer do ano. Então, assim, a gente agora, né, nós anotamos algumas questões e está aberto para vocês, né, fazerem perguntas também, quem quiser, eu não entendi, mas se foi sobre o certificado do curso de Literatura Infantil e Relações Étnico-Raciais, ou se foi sobre o curso da Cor da Cultura. Ambos os cursos, que alguém perguntou, esqueci de anotar o nome, eles emitiram certificado, tá? Eles foram certificados pelo Conselho Municipal de Educação. O de Literatura Infantil, tem que fazer ressalva, que esse foi certificado pela Universidade Católica de Goiás, em parceria, que o trabalho foi realizado em parceria com a PUC Goiás. Bom, os slides as meninas já colocaram, que estão disponíveis, né? Acho que a Socorro também não tem problema, vai disponibilizar, então nós podemos disponibilizar os slides, tá? A professora colocou a falta, né, a Alessandra, a importância da formação continuada para os professores, porque a lei já está prevista no PPP, né, mas a importância da formação para que a gente possa socializar e buscar conhecimentos para implementar
as leis, né, tanto a 10.639 quanto a 11.645, né? Eu acho que é isso, não vi mais nenhuma questão, né, aqui sobre perguntas, né? Gostaria de passar as palavras para as professoras, né, fazer as suas ressalvas finais da nossa live de hoje, para que a gente possa, então, encaminhar para o fechamento. Com a palavra, então, a professora Fabiane, e depois eu passo para a professora Socorro. Eu quero só finalizar mesmo, né, colocando aqui um conceito de desigualdade racial, que para mim, desigualdade racial é um desdobramento das diversas injustiças sociais, injustiças em todos os níveis, que tanto os negros quanto os indígenas sofrem, né? E ainda vivenciam no Brasil desde a sua construção. Então, desnaturalizar o racismo é também a nossa missão, né? A nossa missão, nossa função de professor, é papel da educação. E, assim, é muito valoroso saber, Maria de Socorro, que nós estamos aqui, Varlúcia, os intérpretes e todas as pessoas que estão participando conosco, que nós estamos cumprindo a nossa missão e lançando aí mais sementinhas. E, com certeza, um dia o nosso país será como nós estamos sonhando, como nós estamos imaginando. Mesmo que a gente não esteja aqui para ver, esse dia vai chegar, porque o nosso trabalho está dando frutos, né? Está fazendo a diferença. Isso mesmo, Fabiane. Eu penso nisso sempre quando alguma menina, né, vem chorando me procurar e falando que sofreu um preconceito com o cabelo, e a gente acaba se tornando, né, Fabiane, uma referência na instituição para o assunto, Sim, não é? Muito, muito. Quando acontece um problema, eles vêm nos denunciar, às vezes nem chama a coordenação, chama a professora Socorro sobre aquele determinado assunto. Verdade. E vem fazer uma espécie de denúncia, de falar, olha, lá na turma tal, fulano e fulana estão assim, massacrando Beltrano aqui por causa do cabelo dela. Aí é a hora da gente fazer a intervenção, não é? Não, e assim, os próprios colegas, quando falam assim, amiga, eu vi essa situação, ou a minha criança me fez essa pergunta, o que eu posso responder? Como eu devo agir? Isso é muito bacana, porque assim, quando eu falei que eu me coloco no lugar da criança, mas eu já estive nesse lugar, né? Eu fui estudante, eu já estive nesse lugar, anos 80, anos 90, era uma complexidade muito maior para as crianças. Então, eu acho muito bacana isso. Mas, assim, ao mesmo tempo... Vai falar, Varlúcia? Não? Ao mesmo tempo que você é considerada uma referência, isso é bom, também é ruim, porque você não tem que ser a única da escola a discutir esse assunto e ser uma referência. Né? Esse é um encaminhamento que tem que ser de todos os adultos, educadores da escola, né? Porque não adianta só ser contra o racismo, você tem que ser antirracista, é a orientação do momento, né? Então, assim, mais do que nunca, esse ano nós tivemos, assim, sofremos muito com essa discussão. Os Estados Unidos trouxe para nós toda a movimentação do movimento civil dos anos 60 e 70 veio de novo, né? Veio regurgitando, a gente não sabe como é que vai terminar essa história presente lá americana, e que tanto também nos fortalece, né? Nos interessa continuar discutindo e debatendo aqui. Então, mais do que nunca, vidas negras importam. E obrigado por a participação de todos. Sim, eu quero fazer um convite para Maria de Socorro. Maria de Socorro, eu quero te convidar para gravarmos um vídeo juntas da história das bonecas, passo a passo, a história e o passo a passo. Vamos? Se você me ajudar, eu sou meio tímida. Eu quero. Com certeza que será um sucesso. Vamos combinar. Me ajuda aí, que eu ver se eu consigo aprender. Consegue, vamos combinar.
Bom, nós temos, assim, certeza de que a luta antirracista, né, o trabalho, não é também só da escola, né, da sociedade brasileira como um todo. E não é só uma luta e um trabalho só de pessoas negras, né, pessoas não negras, né, também devem participar e devem fazer isso, né, pela história, né, de opressão e exploração que nós temos no nosso país. Nós temos uma dívida, né, e deve ser assumida por toda a sociedade brasileira, uma dívida de reparação. Né? Então, a gente tem que entender desse lugar, né, de direito, o lugar de direito, é desse lugar que a gente está falando, né. Bom, então, assim, eu quero imensamente agradecer às professoras, tá? Então, assim, imensamente. Então, nós temos 2 professoras aqui que, nesse momento, estão representando o trabalho dos professores da rede municipal, que realizam um trabalho que só sei que são inúmeros os professores, são inúmeras as pesquisas de mestrado, de curso de especialização. Então, os professores estão, sim, trabalhando, estão, sim, estudando, estão realizando o trabalho. Então, agradecer a professora Fabiane Oliveira Santos Dias, as instituições em que a professora trabalha, que se organizaram para disponibilizá-la, né, na sua organização do tempo, que é o Centro Municipal de Educação Infantil Santa Luzia, no município de Goiânia, em Aparecida, a Escola Municipal Sebastiana Lourenço Camilo, que possibilitaram a participação da mesma. Também agradecer a professora Maria Socorro de Deus e o corpo docente da escola João Aldo de Queiroz, e possibilitar a participação da Socorro, né, e agradecer também a participação e envolvimento do corpo docente dessas instituições. Agradecemos também a gerência de comunicação pela parceria nas lives, né, da gerência de formação, sem as quais a gente não poderia realizá-las, tá? Então, assim, na pessoa da professora Ulisses Maria e Alessandra Macedo, e agradecemos também a Gerência de Inclusão, Diversidade e Cidadania, na pessoa do professor Euder, pela prontidão e carinho nos proporcionar a presença dos professores intérpretes, né, Weber Flávio e professora Wiliane da Silva. Então, assim, nós estamos, então, finalizando, né, agradecendo ainda a presença de todos e todas que permaneceram conosco, e sabemos que é mais um momento de reflexão, é um momento de reflexão, de uma luta antirracista, e que ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e é desse lugar que a gente tem que tratar e abordar, em todos os espaços, em todos os instantes da nossa vida diária e cotidiana. Muito obrigada a todos pela presença. Tchau, tchau.